E aí, meus bidos hermanos, e aí, meus bidos químicos. Bom, galera, hoje estamos aqui para reagir e comentar ao quarto episódio da terceira temporada, da segunda temporada de Breaking Bad, episódio intitulado Down, pra baixo, caído, enfim, é algo negativo na minha opinião, é um negócio que por mim é... Oh my God! Oh jeez, oh my God! Imagino que seja alguma coisa assim, vai ter alguma coisa caída, vai ter alguma coisa assim que vai trazer infelicidade para os nossos protagonistas. Eu planejo reagir e depois comentar o que é que eu achei. E se você gosta de que eu fale de Breaking Bad, deixa o like. De novo em preto e branco. Essa palhaçada aí, o bichinho roxo, que eu não entendo bulhufas. Hoje tem rango. Ai, que delícia, verão! Mano, final da temporada, né? É o Walter aí. Isso deve ser só o final da temporada, já tô vendo. Hey, Captain America! Eles estão meticulosos, né? É isso aí. You own 50-50 partners. That's our business model. Tá certo. Exactly that I suffer for you. Pô, logo um policial, né, mano? Walt? Our son doesn't know who Boss Gags is. Nem eu sei. Failed his parents. Thank you. Ele tá tentando, ele tá tentando. In the calendar section, you were wondering if I had a second cell phone, and well, I've been thinking about that a lot, and I think what you heard was my cell phone alarm going off. Poor design, if you ask me, but I think that was probably it. I tried to go in and change it to a different sound other than the phone ring, but. Pô, mano. Muito ruim, era melhor que ele nem tocasse mais no assunto, mano. Mexico Real Property Code. You are hereby given notice to vacate. What? Controlled substance is a second-degree felony. Under federal. Putz, eles têm as asset fotos, seizure, mano. The government can take. Hey, I fixed the garage door. Great. Yeah. Is everything okay? Yeah. It's fine. Parece meu namoro quando tava acabando. Nossa, ela ligou o chuveiro? Já vi gente fazendo isso pra chorar. Hey! Hey! What the hell, yo? I thought this was Yo. a wake-up call. We are putting it in storage. Wow! Great family, Mom! Why are you like this? Who's Flynn? Flynn, he's your, Fine. Por um momento ele achou que era um aluno preocupado, né? Part of no contact. Didn't you understand? I know, but there's a problem I don't care. here, and I need my money. I just gave you $600. Yeah, and thanks, Daddy Warbucks, but that was when the housing situation went completely testicular on me. Look, Jesse, your problems are just that. Your problems. No contact. Do not call me. Pô, Jess, você não fez isso, mano. When the moment is right, I will. Oh, hey, thank you. Thank you so much. Putz, Thanks, man. Oh, hey, guys, mano, que escroto. something. Yeah, you forgot your ice trays. Fallacies. Hold on, buddy. Just Mac living the dream. Aham, é a vida ideal, sim. Jess, se você conseguir fazer esse moleque comer cenoura, eles te alugam como babá. I'm asking to crash 3, maybe 4 nights, and Not cool. Jesse, você estava ali no telefone, o bagulho é do lado.
Como tu não viu isso? Jesse, é elétrico, Jesse, o bagulho ali. Não é? Nossa, nossa, nossa. Ai meu Deus, ai meu Deus. Pula daí! Que é isso? Bagulho de limpeza? Okay, let's slow down here to a stop in preparation for a left-hand turn. You okay? All right, you might want to go easier on the brake. Sorry about that. Sabe o que passou pela cabeça até agora? Eu acho que até... Não acho que essa temporada, mas até o final da série, esse moleque morre, mano. Ele ou a Skyler. Um dos dois vai morrer. Nojo. Tú tienes muchos motivos para assinar el catálogo del Viro Fucking Comics. E um dos motivos é você ter o seu nome no final de cada vídeo, você fazer parte de lives exclusivas, você ganhar esta camiseta do universo do Bido Comics, você poder ter os reacts completos de Breaking Bad, de Game of Thrones, de The Bear, de Round 6, por aí vai, ao mesmo tempo que você pode participar... Eu não tenho mais meios para contar quantas coisas você vai estar ganhando. Onde você pode ganhar o react de uma série ou o react de um filme, tal como fazer parte do grupo de WhatsApp onde esses garotos estão, onde tem novidades, vídeos adiantados e várias enquetes Se vocês sobre o soubessem canal. a diversão que rola nesse grupo, meus amigos. Meu amigo, 24 horas por dia de entretenimento puro. melhor que terapia. Nós não dorme, nós fica 24 horas lá, plá, notícia. E você fica conectado com a gente, entendeu? Então essa não só é uma forma de você apoiar o canal, de fazer o canal continuar, como também de você estar mais conectado a nós, a esse trabalho e a também a cultura nerd pop como um todo. Vocês vão virar nossos melhores amigos. Faça parte da família Bido Comics e assine agora seu catarse. Faz o B, fio. Hands up, asshole! Yo. So help me, I will spread you. I don't know. There's a bunch of stuff in there. There's something called methylamine. Pô, você vai vender mesmo, mano? However the hell you pronounce it. Methylamine. I don't know. It banged on it. It sounds beautiful to me. Holy shit! How much? É isso. Podia ter aceitado ajudar, não aceitou. I dropped that. I owned an antique bicycle repair shop. Going out all day and refusing to tell me where. I mean, you are obviously angry with me about something. So let's talk about it. Okay. So ask me. Good. Then tell me. Tell you what. Vai se ferrar, mano! Nossa, vai se ferrar, Walter! What is it you want me to tell you? I don't know. Ele deu a resposta dela, mano! Que otário, mano! É você que precisa falar algo. We're not done here. Do you know what I've done for this family? Meteu conta. Simple rudimentary instructions. Too stupid. Tá preula. Try not to. Mas vai dar tudo? Nossa, mas deve ser uma droga, mano. Não queria voltar pra casa assim. Pesado, hein? Caraca, esse episódio foi punk, mano. Punk mesmo, tipo assim, bolado, tá ligado? Só merda, só merda. E mesmo assim, muito bom.
talvez meu favorito da temporada até agora. Isso teve outro episódio lá, com tiro, né? Vários acontecimentos. Mas incrivelmente esse daqui soou o mais impactante. Você pode estar se questionando do porquê que eu gostei tanto desse episódio, sendo que não tem um acontecimento muito relevante nele, não tem os personagens tendo uma ação gigantesca. Cara, eu gostei exatamente pelo quão introspectivo ele foi para os personagens e o quanto ele mostrou a vida de ambos os protagonistas desmoronando desde o começo. E eu gosto porque, principalmente o começo do episódio, ele vem num ponto muito bacana de mostrar o Jesse e o Walter tentando esconder as suas vidas, sabe? Tentando falar assim, não, a gente vai conseguir passar por cima, a gente vai conseguir melhorar as coisas. E tudo que você vê a partir disso é a vida de ambos degringolando e de modos totalmente diferentes. O Jesse perdendo a sua casa, perdendo o respeito de sua família, perdendo qualquer chance que sua família ainda tinha dado para ele. E o Walter tentando reconquistar a sua família, mas de um jeito extremamente errado e cada vez mais afastando eles, tanto o seu filho quanto a sua esposa. Então chegar no final do episódio e você ver o quão ruim, em que ponto chegou a vida de ambos, sabe? Você fala assim, caraca, que sensação, que sentimento ruim, sabe? Ao mesmo tempo que ainda assim ele se conversa, porque ele começa o episódio com o Jesse falando, mano, eu preciso de dinheiro, a gente tá junto nessa, a gente falou que ia dividir 1 por 1, e aí o Walter ficou, não, mas você perdeu tudo, eu não tenho nada a ver com as suas cagadas, sendo que a cagada do Jesse, se você pensar bem, só aconteceu graças ao Walter, porque o cara tava procurando o Walter que sumiu, e o Walter só sumiu por conta do Tuco, e o Tuco só aconteceu porque o próprio Walter ficou se metendo com o Tuco, né, como esse personagem, e enfim, foram várias coisinhas que foram criando essa bola de neve como um todo, mas o lance do Jesse ser afetado é culpa do Walter também, o Walter que falou, pô, vamos vazar. Eles podiam muito bem ter chegado e falado, mano, o Tuco sequestrou a gente por sei lá qual motivo, ele achou que eu tinha alguma coisa a ver com o Jesse, e aí ele me sequestrou junto nessa, e o Jesse também não tem nada a ver, sabe, podia ter tido toda uma explicação, mas não, o Walter só falou, vamos fugir, vamos abandonar o carro, e o carro que tinha dinheiro, pô, aí ele vai lá e fala, pô, mas o Jesse podia ter deixado o dinheiro em outro lugar, pô, na casa que ele tava vendendo, ou na van que tinha sido pega, ou que pelo menos iria ser pega, né, foi pega depois, então assim, uma coisa realmente foi afetando a situação da outra, o Jesse poderia ter colocado outro dinheiro no lugar? Poderia, mas até então, pô, toda a situação que veio acontecer nos últimos dias, foi acontecendo uma atrás da outra, então faz completo sentido, sabe, ter acabado ali a mala ter acabado ali no carro e o Hank ter acabado pegando isso, né, saber exatamente de onde que é que veio essa grana. Então assim, eu gostei muito de como o episódio, ele acabou conectando tudo, porque ele começa falando sobre isso e ele termina com o próprio Walter aceitando que eles estão juntos nessa e ele tem que dividir a grana dele, e eu acho que até vem um pouco pelo Walter estar percebendo que por mais que ele tenha feito muita coisa pela sua família, a sua família não sabe, a sua família não viu e por isso acabou distanciando a sua família. Então, ter dinheiro agora ou não, meio que não importa, meio que todo o legado que o Walter queria deixar já tá acabando, sabe? Tipo, a família dele depois vai achar um dinheiro que ele tinha, não vai saber a motivação do porquê, e não vai saber o que ele fez, não vai saber o crime que ele cometeu, e aí ele vai morrer, e o que eles vão ter de última memória são os atos totalmente questionáveis dele em relação à família, né? Eu digo questionáveis não no quesito dele estar sendo alguém ruim, mas ele estar agindo diferente e estar se distanciando de cada um deles. Então isso vai acabar acontecendo. E aí eu acho bem legal como no final do episódio, ele entra numa treta com o Jesse explode, porque o Jesse tá tomando pancada o episódio inteiro, então o Jesse vai e finalmente reage. Eu achei totalmente plausível. Gente, por mim, de todos os personagens, o Jesse é o mais aceitável, sabe? Todas as suas ações e tudo que ele tá fazendo, é o cara que eu mais tô comprando, é o cara que eu mais tô do lado. Então a hora que ele pulou por cima do Walter, eu pulei junto, sabe? É isso aí, mano, pula mesmo, sabe? Ao mesmo tempo que eu fiquei impactado, porque tipo assim, o Walter, querendo ou não, é uma pessoa mais velha, é uma pessoa com câncer, é uma pessoa mais debilitada. Ao mesmo tempo, o Jesse estava totalmente nos seus direitos. E aí ele começa a enforcar, e ainda assim você vê aquele lado do Jesse de que ele não consegue fazer o máximo, ele não consegue matar alguém, ele não consegue ser esse tipo de cara de briga, né? Nesse ponto eu me conecto muito com o Jesse. E aí você vê que só de dar um soco ele não conseguiu, ele enforcou, mas parou ali, sabe? Aí ele foi, caiu no chão e falou, meu Deus, cansei. E aí o Walter foi e falou, mano, não, beleza, eu também passei dos limites, tô essa parte da grana. Eu achei interessante que na hora que ele divide a grana, ele sobra uma graninha, o que ele faz? Ele pega pra ele. Mas aí, beleza, tá ligado? Quem perdeu a grana foi o Jesse também. Você não precisa dar tudo que você tem, vocês não precisam ficar dividindo metade, 50% certinho. Então, enfim, só aquela grana já dá a entender que vai ajudar o próprio Jesse. O começo do episódio foi muito interessante porque o Jesse recebeu aqueles $600 e depois que ele liga pro Walter, o Walter fala, você já gastou com drogas? E o Jesse não responde.
E aí eu na hora fiquei, será que gastou mesmo? Sabe, eu quis comprar a ideia de que o Jesse poderia só estar precisando de mais dinheiro, de que aqueles $600 não foi suficiente. Mas o fato do Jesse não responder indica que ele realmente perdeu os $600, né, com drogas e talvez conecte com aquele velhinho que a gente viu no começo do episódio, né? E, enfim, é isso, né? Mas eu achei bem interessante como ele foi perdendo tudo, sabe? Ele perdeu a moto, a van já tava presa, aí a mãe faz aquele acordo com ele de que, tipo, não, aquela casa não é sua, a casa é da sua tia, ela te emprestou, você tava ali usando e a gente descobriu drogas, descobriu coisas lá. E aí é legal porque casa todos os acontecimentos, né? Do tipo assim, pô, a gente viu o Hank indo investigar, falou com a mãe dele, e aí o Hank foi embora e a gente não viu mais o outro lado. E aí a mãe foi atrás da casa e descobriu. Então, assim, bem pesado, né? Tipo, legal como eles vão conectando as coisas, como eles vão respondendo alguns assuntos da série, da temporada como um todo. E aí nessa, corta isso, o Jesse pensa, tá, beleza, não tô mais na casa da minha tia, vou voltar pra minha casa. E aí eles falam, você não tá entendendo. Tipo assim, você não tá entendendo aonde a gente quer chegar, meu irmão. A gente quer que você se resolva, a gente quer que você vire um homem independente. E aí o Jesse acaba pra rua e, caraca, que situação triste. E ao mesmo tempo a gente sabe que o Jesse se colocou nesse mundo, a gente sabe que o Jesse foi caindo pra esse lado. A gente sabe que o Jesse era um cara da escola, que tinha potencial e largou tudo isso pra viver da bagunça, viver das drogas, e aí, enfim, tá na onde tá agora, e o jeito dele recomeçar é como, sabe? Porque a gente viu também outros episódios dele tentando uma entrevista de emprego, e o cara, pô, a entrevista de emprego era exatamente pra ser o cara que fica lá na frente balançando uma parada. Enfim, falando desse jeito sou estranho, mas vocês sabem do que eu estou me referindo. E é o cartaz lá, só pra explicar. E, enfim, e aí você tem o fato de que, tá, o que resta pra ele? Voltar pra van, é uma coisa que tem dele e que ainda tem os objetos que ele precisa. E aí chega o cara e fala assim, não, você não pode ficar com a van, que é o único dormitório que ele tem, não pode ficar mais com as suas coisas, e como você não cumpriu a promessa, você vai voltar pra rua. É engraçado porque ele tinha, eu não lembro dele ter dado dias pra ele, eu lembro que ele deu um tempo, e aí ele falou, eu te entrego em tanto tempo. Pois eu acho que ele foi entregue em 2 dias, né? E aí eu achava que o próximo episódio seria exatamente ele correndo atrás do Walter, mas aí veio, eu acho que veio esse baque, né? Porque aí ele voltou pra casa da mãe, a mãe falou que não, a casa não ia ficar mais com ele, e aí foi vindo uma coisa atrás da outra. Então acabou onde acabou, ele acabou atrasando, mas ele falou, não, pô, mas me dá um tempinho. E aí o cara não quis dar, e aí eu acho que o Jesse fez totalmente o certo, é o que eu faria, sabe? Falei assim, não, então eu vou invadir esse lugar, vou pegar essa van e vou vazar daqui, e aí, se você quiser chamar a polícia, pode chamar, se quiser fazer sei lá o que, mas até porque a verdade é, se o Jesse quisesse, ele podia pegar essa van e só ir embora do estado, né? Mas não, ele não fez isso, ele foi atrás do Walter. E aí pra cabeça do Walter falou, pelo amor de Deus, vai embora da minha vida, moleque. E, mano, é uma consequência de atos aí, né? Enquanto isso, do lado do Walter, a gente tem ele jurando que ia acertar tudo, sabe? Ele jurou mesmo, assim. Aliás, só deixa eu pontuar que teve um comecinho antes da abertura, que foi aquele comecinho preto e branco, e eu só quero pontuar aqui, eu acho que aquilo vai ser o final da temporada. Aquilo me traz muito uma sensação de que a casa foi queimada, de que a casa já era. Me passa uma impressão, principalmente agora tendo mais artefatos, né? Porque antes era só o ursinho. Agora tem o ursinho, tem não sei o que, papapá, e o óculos. E tem alguém usando uma roupa branca, que me remete ao pôster da segunda temporada, que tá tanto o Jesse quanto o Walter de branco. Então eu estou supondo aqui que a casa do Walter vai pro caramba nessa temporada, e o final dessa temporada vai ser a grande virada pra série, de algum modo, pra vida de ambos os personagens, deles saírem de suas casas, o próprio Jesse já não tem mais, do Walter assumir uma nova vida, seja a sua esposa descobrindo ou não sobre o que é que ele faz. E aí eu acho que nessa, pra talvez queimar provas, ele vai acabar botando fogo na casa dele de uma forma que seja extremamente química, né, científica, e aí por isso ele estaria usando a roupa e estaria exatamente sabendo o que é que ele tem que salvar. E aí, enfim, ele vai e recolhe, talvez não necessariamente seja recolhendo coisas que ele queira salvar, mas recolhendo provas do que é que ele fez, né? Porque aí você tem ali o ursinho que, tipo assim, ele tá meio queimado, mas aquele ursinho pra que ele serve? Pra nada, de certo modo. E aí talvez, né? Até tava pensando que aquele ursinho tem uma câmera. Pelo que eu tô lembrando do primeiro episódio, quando aparece o ursinho, tinha um bagulho no olho dele, né? Então talvez, será que a esposa dele teria comprado o ursinho pra colocar uma câmera na casa e saber o que é que ele tem feito? E aí agora aquele ursinho é uma prova do que é que ele fez, que ele botou fogo na casa, e aí ele vai... Isso tudo que eu estou supondo que ele bota fogo na casa dele. Pode ser que não aconteça. Então, enfim, ficam aqui as minhas teorias sobre esse começo, que voltou agora só pra nos relembrar, mas que claramente vai ficar pro final da temporada, né? No final da temporada teremos uma explicação que fará sentido com todos esse comecinho, que tá só instigando a nós como espectador. Mas enfim,
O Walter tá achando que só fazer o café da manhã vai ser o suficiente, e por um momento eu acho que ele realmente consegue. Ele faz aquele café da manhã e briga ali com o filho, a esposa, você vê que ela vai ficando mais tranquila. Mas aí o Walter decide levantar e falar, não, eu quero explicar sobre o celular. E aí ele veio com uma desculpa muito merda. Não, porque é um alarme que eu comprei. Nossa, velho. E a cara da Skyler. Mano, esse episódio pra mim é o episódio pra valorizar a atuação da atriz da Skyler. Porque ela manda demais. Ela manda demais como uma mulher que não sabe mais como confiar no seu marido, que ela tá tentando de verdade fazer as coisas certas, que ela se preocupa e ao mesmo tempo ela vive num conflito interno, porque ela ama esse cara, ela sabe que esse cara tá passando por uma situação difícil que envolve o câncer, mas ao mesmo tempo ela também, sabe, se sente num buraco, sabe? Ela se colocou num negócio onde ela não consegue mais ver o marido dela, porque o marido dela se enfiou em tantas mentiras que quando ele fala uma coisa, ela não consegue acreditar naquilo, ela não consegue ver verdade no que ele tem. E ao mesmo tempo, ela vai pegando as situações que foram acontecendo, né? Seja da mentira, como também da descoberta do celular, como também do fato de que houve um momento ali que ela só queria falar sobre o assunto e ele quis transar com ela do nada, ainda bateu a cabeça dela na geladeira. Então assim, vai criando uma coisa dentro dela que ela fala assim, mano, eu não conheço mais meu marido, não é mais aquele marido da primeira temporada. E ao mesmo tempo que eu tava vendo alguns pontos onde ele podia estar melhorando, eu tô vendo mais pontos negativos, eu tô vendo mais uma red flag, né, um alerta vermelho, do que verdadeiramente uma situação onde meu marido pudesse estar evoluindo, pudesse estar melhorando, sabe? E não é que eu esperaria ele melhorar por conta do câncer, mas porque ele parecia uma pessoa mais destemida, ele parecia um cara mais cheio de atitude, só que nessa ele também mudou bastante em outros aspectos. E aí o que é que estaria causando isso? Realmente uma mudança por conta do câncer, ou uma mudança por conta de outra mulher, ou por conta de outra coisa? Eu não sei, ele não tá me contando. Então, pensa, olha como a cabeça dessa pessoa tá... Mano, a hora que ela acorda na cama e não vê ele, é incrível, porque parece um misto de preocupação, porque o marido dela tem câncer, está mais debilitado, pode ter sumido e pode ter acontecido alguma coisa. Ao mesmo tempo, o marido é o cara que esconde as coisas, e por ela não ter querido transar com ele no dia anterior, ele pode ter ido embora, ele pode estar na cama com outra mulher, e mais milhões de opções que pode estar passando pela cabeça dela. E ela acorda no susto até ouvir a voz dele falando, não, eu tô aqui na cozinha, sabe? E aí a preocupação, porque você vê que ela acorda preocupada e volta pra cama, e é isso. Então, e sabe, não dá uma sensação de que ela quer levantar da cama. Tá, eu sei onde meu marido tá, ele tá em casa, mas ao mesmo tempo não sou mais meu marido. Então, caraca, eu achei absurdo. E aí na hora que ele falou aquilo do telefone, mano, a cara dela de decepção, do tipo assim, essa é a desculpa mais merda que você poderia ter inventado, ela vaza. E aí ela começa a sair de casa. E aí eu acho incrível porque ela começa a agir exatamente como o Walter estava agindo. Pensa em como o Walter estava fazendo nas outras temporadas. Ah, não, eu tô pelo trabalho, eu tô por não sei o quê. E aí passa horas, e passa horas. E aí depois acontece uma coisa. Ah, não foi isso, não, me deixa em paz. Não, hoje eu não quero falar sobre o que aconteceu. E o cara vai simplesmente segurando qualquer resposta que poderia ser dada para ela e vai formando um mistério dentro da cabeça dela de que ela não sabe o que está acontecendo. E aí, traição, não é? O que é que pode ser? E aí, cara, eu sei que eu acho muito legal, porque aí chega no final do episódio, quando eles debatem, a conversa é muito boa. Principalmente os planos que são usados, tanto o plano mais distante quanto o plano mais focado, em ambos, a câmera tá muito tremida. E é uma coisa que você não vê normalmente em conversas simples, em conversas de duas pessoas, né, de dois personagens. Quando principalmente é um assunto mais sério, é uma coisa mais dramática, é muito comum que a câmera fique parada, né? Ela fica parada acompanhando os dois conversando e a tensão vai sendo criada graças aos personagens, né? Vai sendo ao clima, a trilha sonora, a ausência da trilha sonora e o modo como ambos vão ficando cada vez mais nervosos com a situação. Normalmente é isso que acontece, você não tem muito disso na câmera, você tem disso nos personagens, nos atores, e aí talvez você mexa, né, de fazer assim, não sei o que, quando o personagem se levanta, tem alguma coisa assim. E aqui não, desde o começo, só dos dois estarem parados e falando, e aí, você não quer falar nada? Não. Não, por que eu teria que falar alguma coisa? Não, porque você tá estranha. E aí, só nessas cenas, a câmera já tá fazendo assim, ó. E tipo assim, e mesmo que fosse uma câmera na mão, gente, poderia muito bem, por exemplo, eu tô segurando uma câmera aqui, vamos fingir que isso daqui é uma câmera. Cara, se eu tento segurar a câmera, eu vou tentar fazer assim, ó. Tá vendo que ela não mexe muito? Ela não precisa mexer muito. O cara que tá dirigindo, parece que ele tá com a câmera assim, ó. Entendeu? Tipo assim, ele tá... você sente
você sente um nervoso, sabe? Tipo assim, você sente que a situação não tá controlada. E eu acho que é exatamente essa sensação que ela quer passar. E é isso que eu achei tão interessante na cena. O fato de que a câmera, ela não tá parada, ela não tá relaxada. Porque a situação não tá relaxada. E a situação não vai melhorar. Então você vai vendo que não é que a câmera piora, mas ela tá mostrando desde o começo que a situação não está confortável, que a situação não está controlada, que aquele é um momento pra você ficar desconfortável. E a câmera, por mim, estava passando isso, porque ela não tava parando quieta. Eu tava tipo assim, pelo amor de Deus, os personagens estão parados, por que você tá se mexendo tanto desse jeito? Mas é porque o que os personagens estão sentindo não é uma coisa fácil, não é uma coisa tranquila. E a situação cresce, aumenta, a câmera só continua na mão daquele jeito, você fica mais próximo também da situação, e acaba, e corta, né? E aí a Skyler vai embora. Não, nossa, e a resposta do Walter vai tomar no bundo. Mano, ele literalmente perguntando as coisas pra ela, e ela fala, o que foi? O que tem? Sabe, tipo assim, ela tava respondendo e ela tava respondendo daquele jeito porque não só são respostas que ele havia dado antes, mas também porque ela não tem que responder nada. Ele tem que responder. Ele não é idiota. Pô, o cara fez ciências, o cara é o cara da química, o cara não é burro, ele sabe exatamente o que ela quer. Ele sabe a resposta que ela quer. E aí, ele... Na hora que ela instiga, que ela joga na cara, eu quero... Me fala disso. Ele fala, o quê? Mano, nossa, mano, não, nessa hora, se eu estou numa discussão e eu estou sentindo que a Skyler tá assistindo, eu consigo entender o que a Skyler tá assistindo, mano, eu também ia embora. Nossa, só não sei pra onde que eu ia embora. E aí chega a parte final do episódio que eu acho bem interessante, que é ela fumando. E aí a mulher do outro carro olha pra ela e parece que faz uma... Não é um questionamento, né? Ela olha de um jeito maldoso, do tipo assim, nossa, que feio que você tá fazendo, né? Ela tá meio que culpando a Skyler, meio que só pelo olhar mesmo. E aí a Skyler hesita, você vê que ela pensa em fumar, ela para, segura um tempo, daqui a pouco ela só coloca na boca e acende o cigarro. E aí é interessante, porque estamos discutindo sobre o quê? Sobre o fato do bebê, né? Porque assim, não acho que seja só um lance tipo assim, nossa, olha que feio uma mulher fumando. Não me parece isso, me parece uma coisa de assim, você é uma mulher grávida e você está fumando e isso pode afetar o seu filho. E aí fica o questionamento do quanto que isso pode acabar afetando o filho. E isso está afetando o filho porque o Walter não quis dar uma resposta pra ela, sabe? Então assim, a culpa não é totalmente da Skyler, porque ela fumar é uma coisa que muitas pessoas fazem pra relaxar de uma situação. E se ela está estressada graças ao Walter. E não por situações mais suaves do tipo assim, nossa, o Walter sumiu. E sim porque o Walter não está sendo tranquilo, não está respondendo as perguntas e ao mesmo tempo não está deixando um ambiente confortável dentro de casa, como ele poderia estar fazendo há muito tempo. Então, caraca, sabe? E aí foi um final que pesa, porque aí é um final que pesa porque você sabe por que ela tá daquele jeito, você sabe que agora isso pode causar um mal pro bebê na barriga dela, e você sabe que também ela tá errando, mas você entende por que ela tá errando. Então, putz, eu achei muito, muito pesado esse final de episódio, achei um baita final legal, assim, pra trazer um clima sombrio, sabe? Me lembrou um pouco, acho que foi o primeiro episódio da criancinha achando a máscara, e você sabendo que ia dar merda, e não foi a merda que eu achei que ia dar, mas ainda assim foi pra uma merda. Então aqui me passou essa mesma impressão, assim, de um caminho obscuro que pode vir. Porque, querendo não, mesmo assim, pode não acontecer nada. Pô, a minha avó fumava pra caramba quando tava com a minha mãe. A minha mãe nasceu tranquilamente. Então, assim, minha mãe não tem problema de pulmão nem nada. Então, suave. Mas, ao mesmo tempo, né, existem exceções. Vai de acordo com o milagre que Deus quer fazer na sua vida. Então, assim... E aí entra o ponto, né, de que aí pode realmente dar algo ruim e ela assume o risco fumando porque ela está buscando relaxar. De que outro jeito ela pode relaxar, sabe? Usando drogas. E aí não é esse ponto também que ela vai, né, se abster, por assim dizer, chegar, né, concluir como um todo. E aí fecha o episódio. E aí nessa, eu acho legal também porque não só a gente tem esse momento com a Skyler, mas antes disso a gente tem um momento com o filho do Walter, o Walter Jr., que não só, primeiro, já rola um distanciamento porque ele descobre que o filho tá usando um outro nome, ou seja, ele não tá assumindo o nome do pai, então, por que ele não tá assumindo o meu nome, né? Já fica uma coisa assim. E aí ele tenta se unir com o filho dirigindo. E aí, dirigindo, ele não consegue, sabe? Porque ele começa a meio que falar, não, você não pode fazer isso porque o seu pé, não, você tem que fazer desse jeito. Ele fala, não, mas eu sou debilitado, isso daqui é um jeito mais fácil pra mim. Ele, não quero que você faça assim, você tem que fazer do jeito correto, perante a lei. E aí o filho vai lá e bate o carro e a situação vai cada vez também ficando mais agoniante, né? Ela vai ficando cada vez mais desconfortável. Ou seja, o Walter não tá se dando bem com ninguém e todas as vezes que ele tentou fazer algo pra melhorar, ele piorou. Então não só tem algo ruim na vida do Walter perante as vivências, mas ele tá piorando a situação pros
para as pessoas que ele ama. Ou seja, o que ele estava fazendo antes para melhorar as coisas já não tá valendo mais, já não tá funcionando mais. É aquela coisa, a gente se preocupa muito mais com o amor, com o afeto, com as relações do que pelo dinheiro. E aí sim, tem todo o lance do câncer, tem todo o lance do dinheiro que você gasta com a quimioterapia como um todo, mas você vê que isso já não é o lance mais importante agora no momento. O lance mais importante são as relações, e isso sempre foi o mais importante. Isso sempre é o mais importante perante tudo. E o Walter, eles sentem que já estão perdendo o Walter não porque ele tá morrendo, estão perdendo o Walter porque ele tá diferente, porque ele tá mudando e porque ele não tá sendo quem ele deveria ser, quem ele costumava ser, pelo menos. Então, cara, toda essa mudança, essa virada no Walter, nossa, pesada demais, porque é ele que tá causando. É diferente do Jesse, que assumiu certas decisões na vida dele e por consequências do que o Walter tem feito, ele está se ferrando e isso tem afetado a vida dele como um todo. Ou seja, é um episódio sobre tudo que o Walter cagou na vida das pessoas, de certo modo, você pensar, né? É um episódio sobre todas as vidas que estão sendo afetadas pelas ações do Walter desde que ele começou o que ele começou. O Jesse podia muito bem ainda estar tranquilão, sabe, dando drogas pras pessoas, fumando, transando com umas mulheres por aí, porque até mesmo nesse episódio é interessante, porque o Jesse vai pedir ajuda pra um cara, e o cara acha que o Jesse tá na vida mais top de todas. E não é que o Jesse tava numa vida top antes de conhecer o Walter, mas o Jesse tava numa vida mais tranquila, se você pensar bem, certo? Ele tava aí, a gente conheceu o Jesse como? Pô, ele tava na casa da vizinha, transando com a mulher, e pegou o dinheiro, enquanto a polícia invadia a casa do outro cara. Então assim, meio que pro Jesse, tava suave, entendeu? E quando o cara rebate sobre essa vida, ele fala, ah, não, eu tô sim com esse lance. E a gente sabe que a vida dele tá uma merda. E em comparação, ele tá vendo a vida de um cara que tá super bem, tá numa casa, tem um bebê, não tem problema nenhum, assim, de certo modo, e tem inveja da vida dele, porque o quê? Ele tá transando com várias mulheres? Então, tipo assim, cara, se você tá com esse problema, termina seu casamento, entendeu? Assim, não é muito difícil. E, enfim. E aí você vê o Jesse também se relembrando do que ele tinha e não tem mais, o que ele perdeu. E o quanto que ele vai perdendo cada vez mais o episódio, e ele quer exatamente ir atrás da pessoa que meio que ajudou nisso e fala assim, não estamos juntos nessa? Me dá o dinheiro. E aí o Walter fala, mano, quer saber? Tó esse dinheiro mesmo, porque as coisas pra mim também já não estão mais boas, né? E aí você termina esse episódio num sentimento de que não tem mais... A sensação que passa é que não tem mais como voltar atrás, pros ambos os personagens. Eu acho que pro Jesse até teria como. Se ele se arrumasse na vida, ele talvez conseguisse, sabe? Tipo, ele arrumaria a vida dele, daria um jeito e voltaria pros pais, e os pais aceitariam e as coisas poderiam voltar ao normal. Mas não é isso que vai acontecer. Principalmente porque ele tá envolvido com o Walter. E o Walter não tirou o objetivo da cabeça ainda de que ele quer juntar dinheiro para ter a sua família sendo alimentada. Sabe, é interessante porque o Walter, ele tá fazendo pelo bem da família. Mas, cara, eu sinto que seria muito mais fácil se ele falasse. Era muito mais fácil que ele falasse, ou que ele tivesse quebrado o ego dele e aceitado a ajuda daquele amigo que era rico e que podia dar um trabalho pra ele que cuidaria da saúde dele. Teria sido um caminho bem mais fácil, não estaríamos onde estamos agora. E é isso, né, mano? E aí eu só sei que por mim, se eu fosse o Walter, eu contaria. E aí ela ia querer contar pra polícia e falou assim, não, uou, não, segura. Porque, tá ligado? Sabe aquela coisa, tipo assim, drogas ainda vão existir, pessoas ainda vão vender drogas. Só deixe que eu faça isso e você tenha um dinheiro para quando eu morrer. Vamos conversar? Sabe, eu preferia que ele fosse sincero, com a chance de estragar o casamento dele, do que ele continuar estragando o casamento dele por não ser sincero, sabe? E estar afetando a vida de geral. E enfim, foi um episódio que eu achei duro, sabe? E foi legal como cada coisinha foi casando e como ele mesmo foi se ajudando a piorar a situação, sabe? Às vezes podia não falar do assunto. E aí ele quis falar. E aí ele quis se explicar mais e depois não quis se explicar. Putz! E o Jesse eu só tenho dó mesmo. O Jesse tá muito lascado e eu quero que a vida dele melhore. E eu não sei se vai melhorar, mas seria bom, né? Enfim, galera, estes são os meus comentários sobre o episódio. Falem o que é que vocês concordam ou o que vocês discordam. E a gente se vê na próxima semana com outro episódio de Breaking Bad. Valeu, falou!